Em 2022, encontrei representantes do Kremlin para uma conversa secreta em Moscou. E eles me fizeram essa pergunta. Perguntaram como lidar com políticos loucos que perderam o contato com a realidade, que não têm ideia do que realmente acontece no terreno. E eu respondi, você não pode lidar com esse tipo de pessoa. É impossível. Eles têm que ser expulsos do negócio. Precisamos de uma nova elite. E este é um projeto para 20, 25, 30 anos. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando mais uma vez com Patrick Babb, um dos melhores e mais críticos jornalistas internacionais da Alemanha. O Sr. Babb é autor do livro best-seller em alemão Em Ambos os Lados da Frente. Ele foi publicado apenas em alemão, mas esse seria o título traduzido. Nesse livro, ele compartilha suas experiências viajando para o Donbass. Ele também trabalhou por muitos anos como editor para a North German Broadcasting Company, NDR, e costumava trabalhar como professor em 2 universidades diferentes. Patrick, bem-vindo de volta. Olá, Pascal, e obrigado por me convidar para o seu canal. É uma grande honra. É ótimo ter você aqui, e é ótimo ter você em inglês. A última conversa que tivemos foi em alemão, e depois foi traduzida, mas desta vez dissemos que faríamos ao contrário. Dissemos que queremos focar um pouco no Donbass e no nível local dentro deste conflito, porque como conversamos por e-mail, minha interpretação é que temos pelo menos 3 conflitos diferentes acontecendo, certo? Em um nível, temos uma grande guerra estrutural entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Depois, temos uma guerra bilateral de tiros entre a Rússia e a Ucrânia. Mas então, no terceiro nível, também temos uma guerra civil, ou tivemos uma guerra civil dentro da Ucrânia, nessas regiões de Donbass, certo? Isso estava acontecendo há muito tempo. E você tem trabalhado muito com o Donbass. Você me disse na troca de e-mails, no entanto, que vê pelo menos 5 conflitos. Você poderia me dizer como vê esses níveis? Sim, Pascal, acho que o nível regional está extremamente entrelaçado com o nível geopolítico. E vejo 5 níveis diferentes de conflito que estão culminando em uma colisão histórica na guerra da Ucrânia. A guerra agora entrou em seu 4º ano, e vejo 5 guerras em uma. Primeiramente, a Guerra Civil Ucraniana começando em 2013. Depois, a guerra entre a Ucrânia e as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, e a partir de 2022, envolvendo a Federação Russa. Em terceiro lugar, a guerra por procuração dos Estados Unidos, OTAN e União Europeia contra a Rússia. O 4º ponto é a guerra econômica global sobre o declínio dos Daciné. Por exemplo, o mundo unipolar com os Estados Unidos como hegemonia e os estados emergentes do BRIC lutando por um mundo multipolar. E em 5º lugar, a guerra das elites ocidentais contra seu próprio povo, a guerra de classes. Toda guerra é também uma guerra de classes. Se você quiser, posso explicar isso porque o primeiro ponto é muito interessante. É subestimado na mídia de propaganda ocidental e na política ocidental. A guerra civil na Ucrânia começou, no mais tardar, com o golpe no Maidan. Este golpe foi planejado com muita antecedência e orquestrado pelos Estados Unidos, pela OTAN e pela União Europeia. E isso viola a proibição de intervenção da Carta da ONU. O resto foi em conluio com ultranacionalistas e fascistas ucranianos. Esses ultranacionalistas e fascistas galegos trouxeram manifestantes militantes e milhares de armas para o Maidan. Anteriormente, depósitos de armas e delegacias de polícia em Lviv, Ivano-Frankivsk e Ternopil haviam sido saqueados. Segundo suas próprias declarações, eles queriam iniciar uma guerra civil se o Maidan falhasse, como Nikolai Petro, que você conhece muito bem, descobriu. O setor direito foi responsável pelos assassinatos no Maidan. Cerca de 100 pessoas foram mortas.
Isso porque os atiradores estavam nos prédios que o setor direito havia ocupado. Isso é mostrado pelas investigações detalhadas do professor Ivan Kachanovsky, da Universidade de Ottawa. Imediatamente após o golpe, uma onda de violência se espalhou por todo o país, particularmente no leste da Ucrânia, onde viviam pessoas de origem russa. Houve ataques violentos, com muitas mortes em Odessa, Mariupol, Zaporídia e outras cidades. Isso levou à formação de milícias de autodefesa no leste da Ucrânia, que obtiveram armas porque a polícia e a milícia mostraram solidariedade com elas, e unidades armadas desertaram. O governo central em Kiev recorreu à violência desde o início e lançou a chamada Operação Antiterrorista contra os insurgentes a partir de 6 de abril de 2014. Isso marcou o início de uma luta contra a população em Donbás, na qual pelo menos 14 mil pessoas, incluindo 3.400 civis, foram mortas. Até 2022, antes do ataque russo, isso viola a proibição do uso da força pela Carta da ONU e torna possível falar de uma tentativa de genocídio. Os insurgentes responderam proclamando as repúblicas de Donetsk e Lugansk, e essas secessões foram confirmadas por 2 referendos em maio de 2014. Tal secessão de uma parte de um país também é possível sob o direito internacional contra a vontade do governo central. O Ocidente também aceitou isso no Kosovo. O estabelecimento das repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk marca o fim do processo de guerra civil. A segunda fase começou no final de abril de 2014, a fase da guerra entre a Ucrânia, como parte beligerante de um lado, e as repúblicas de Lugansk e Donetsk, que foram apoiadas econômica, política e indiretamente também militarmente pela Federação Russa. O ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também confirmou isso ao Parlamento Europeu em 7 de setembro de 2023. Ao contrário do que Stoltenberg disse, nenhuma tropa russa esteve envolvida até fevereiro de 2022. Havia voluntários em torno de Igor Girkin, por exemplo, com o apelido de Strelkov. Havia mercenários do Wagner, mas nenhuma unidade regular. There were Wagner mercenaries, but no regular units. The Minsk Agreement was an attempt. O Acordo de Minsk foi uma tentativa de dar à Ucrânia algum espaço de manobra, porque as unidades ucranianas estavam cercadas por insurgentes perto de Debaltseve no inverno de 2014 para 2015. E para dar a Kiev tempo para se rearmar, como explicaram a ex-chanceler alemã Merkel e o ex-presidente francês Hollande, nunca foi honrado pelo lado ucraniano. Em fevereiro de 2022, a Rússia também abandonou o Acordo de Minsk e interveio diretamente ao invadir a Ucrânia. Isso marcou o início da segunda parte da guerra entre a Ucrânia de um lado e as repúblicas de Donetsk e Lugansk e a Federação Russa do outro lado. O terceiro nível é a guerra por procuração entre os Estados Unidos, a OTAN e a UE, e a Rússia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, agora falam de uma guerra por procuração, assim como o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Economistas como Jeffrey Sachs e muitos outros historiadores, como Richard Sakwa, Nikolai Petrov e Keith van der Pijl, confirmam que os Estados Unidos têm tentado atrair a Ucrânia para a órbita econômica ocidental e armá-la militarmente como um baluarte contra a Rússia desde sua independência em 91. O objetivo era explorar os recursos naturais da Ucrânia e cercar a Rússia. Isso foi planejado para consolidar a posição hegemônica dos Estados Unidos, porque em um mundo unipolar só pode haver uma potência líder, Washington. There can only be a one leading power, Washington. The leading power sets the rules. Everybody else has to submit. A potência dominante estabelece as regras. Todos os outros têm que se submeter. Os Estados Unidos perderam essa batalha. Em fevereiro de 2025, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reconheceu que vivemos em um mundo multipolar.
As negociações agora estão ocorrendo em Riad, não apenas pela paz na Ucrânia, mas sim por reivindicações que estão sendo feitas em todo o mundo. O quarto nível é a guerra econômica global travada pelo Ocidente contra os estados do BRICS, liderados pela Rússia e China. O Ocidente também perdeu essa batalha. Os 15 pacotes de sanções até agora, com um total de 30.000 sanções, tinham como objetivo isolar a Rússia. Mas eles se mostraram um bumerangue. Sem o petróleo e gás russos baratos, a economia alemã, em particular, não é mais competitiva. Com a explosão do gasoduto Nord Stream, pela qual o jornalista Seymour Hersh culpa seu próprio país, os Estados Unidos, a armadilha energética se fechou para a Alemanha. As sanções não estão surtindo efeito. A economia russa está surpreendentemente robusta. E das 193 nações na Assembleia Geral das Nações Unidas, apenas 40 aderiram às sanções, enquanto 153 continuam a cooperar com a Rússia. Não é a Rússia que está isolada. É o Ocidente. O Conselho Europeu de Relações Exteriores escreveu: Ocidente unido, separado do resto. Enquanto isso, a Rússia está expandindo suas relações econômicas com a Ásia. Novos quebra-gelos movidos à energia nuclear estão sendo construídos em São Petersburgo. Eu vi isso, para tornar a passagem do norte navegável para petroleiros durante todo o ano. Novos gasodutos estão sendo construídos para a China. Novas linhas ferroviárias estão sendo construídas entre o Cáspio e o Mar Negro. Em escala global, o poder econômico está gradualmente se deslocando da Europa e dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático. Mais de 3 bilhões de pessoas vivem lá. A participação dos Estados Unidos e da Europa na criação de valor está diminuindo, enquanto a China, em particular, está se tornando ainda mais forte economicamente. Os Estados Unidos estão tentando estabilizar sua economia às custas dos europeus. Como resultado, a Europa está se tornando um quintal de Washington, mas também o quintal da Rússia, que não conseguirá reverter sua virada em direção à Ásia. O quinto nível afeta os contribuintes nos países da OTAN, especialmente na Europa, empregadores, empregados, aposentados e a classe média como um todo. A União Europeia, os Estados Unidos e a Alemanha financiaram a guerra na Ucrânia com centenas de bilhões. A reconstrução também custará centenas de bilhões, e cada vez mais dinheiro está sendo gasto em armamentos. Esse dinheiro está faltando no consumo, na seguridade social, nas pensões, na educação e na infraestrutura. Isso não é keynesianismo militar, porque as ideias de John Maynard Keynes visavam fortalecer a demanda da população. Como você pode ver, a guerra na Ucrânia também é uma guerra travada por governos e corporações contra seu próprio povo. A guerra é um ataque contra a classe média e os pobres, e os priva de bilhões, e alimenta o complexo militar e industrial nos Estados Unidos. É uma guerra de classes. Esses são os 5 níveis de guerra que vejo na Ucrânia. Muito obrigado por este panorama abrangente e também muito bem preparado que você está nos dando. Eu sei que disse que íamos falar principalmente sobre o Donbass, mas por causa do que você acabou de dizer, preciso perguntar. Uma das coisas que realmente me deixa perplexo agora é que após todas essas sanções fracassadas contra a Rússia, e depois de todo esse banho de sangue que vimos, e a Europa estando disposta e pronta para se arruinar no processo, estamos agora em um ponto em que os Estados Unidos também tentam explorar e tirar proveito ainda mais da Europa. Colocar tarifas também nos europeus, que já perderam sua fonte de energia para a Rússia. E claro, o acordo mineral com a Ucrânia, que é a empreitada mais cruel e mais neocolonial que já vi na minha vida, imposta a um Estado europeu, certo? Vimos isso com os europeus fazendo isso com a África e com a Ásia. Não me lembro de alguém ter tentado fazer algo assim, forçando um Estado a abrir mão de toda a sua riqueza em perpetuidade para uma grande potência na Europa. Parece-me que esta guerra não foi apenas dirigida contra a Rússia, também é dirigida contra a Europa.
pelo menos do lado dos Estados-Unidos. Como você vê isso? Europe, at least from the US side, or how do you see it? This is absolutely correct. And Isso é absolutamente correto. Os responsáveis na Europa são elites transatlânticas corrompidas. Eles fizeram suas carreiras servindo mais aos Estados Unidos do que aos seus próprios países e foram promovidos pelo governo dos Estados Unidos. Por exemplo, Annalena Baerbock teve que se apresentar em Washington em um think tank, e eles tiveram que fornecer sua posição política, explicar sua posição política. Então ela foi enviada de volta para se tornar ministra das Relações Exteriores na Alemanha. Portanto, todas as elites políticas na Europa fazem parte de uma elite política global, que está longe de servir seus próprios países. which are far from serving their own countries. Is this a result? Isso é resultado da forma como a Europa, basicamente a União Europeia, se desenvolveu, sabe? E da maneira como os países europeus começaram a desenvolver essas organizações supranacionais, como a UE, e organizações internacionais como a OTAN, onde de repente surgem posições disponíveis, onde indivíduos podem ser mais poderosos ou mais importantes, e as elites podem ser mais importantes dentro das instituições do que dentro de seus próprios países. Assim como seria impossível para qualquer tipo de ex-primeiro-ministro estoniano assumir repentinamente um papel importante nos assuntos europeus, se não fosse pela UE. E essas instituições, no entanto, estão todas ligadas aos Estados Unidos e controladas, é claro, com o poder residindo em última instância em Washington. Ultimately with power lying in Washington. Yes, I think so. This is one level. Sim, eu acho que sim. Este é um nível. E o outro nível é o soft power americano. Muitos membros da elite alemã e também da elite europeia foram educados em organizações e fundações transatlânticas, como o German Marshall Fund, Young Global Leaders ou as fundações do bilionário Soros, como a Renaissance Foundation. E há centenas de fundações desse tipo. Eles não foram forçados. Eles recebem ofertas. Eles recebem convites transatlânticos para reuniões científicas, jornadas de pesquisa e tudo mais. Eles foram promovidos a empregos na Atlantic Brücke. In Atlantikbrücke. And these organizations E essas organizações estão alinhadas com os interesses do Estado, think tanks e organizações não governamentais que são financiadas indiretamente pelo governo. Isso forma um enorme aparato ideológico em todos os níveis, não apenas no nível da UE ou no nível do Estado. Abaixo do nível do Estado, há muitas organizações não governamentais. E essas organizações não governamentais, que são pagas pelos Estados, estão proporcionando empregos para jovens acadêmicos. E Everson Hartin, de do Prethaver. And that's the whole secret. It's open to your eyes. You just have to see it. It's ideological colonialism. É colonialismo ideológico e promoção por 40, 50 anos, sabe, essas gerações, certo? E apenas distribuem o dinheiro, mas garantem que permaneçam ideologicamente alinhados. E se as pessoas saírem, como o Rick Guerreau e assim por diante, elas, é claro, nunca mais serão vistas dentro dessas estruturas, certo? Again, within these structures, right? Yes, my friend Ulrike was part of this ideology. Sim, meu amigo, Ulrike fazia parte desse aparato ideológico. Mas um dia ela começou a duvidar, e de um dia para o outro ela se tornou uma outsider. Ela não tinha mais amigos. She became an outsider. From one day to the other. She had no friends anymore. And she in used the to be apparatus. E ela costumava participar de todos esses programas de entrevistas na Alemanha, certo? Os maiores, os mais importantes. E agora esses tempos se foram, porque ela não está mais alinhada. Ideologicamente, portanto, você é descartado como uma batata quente. you're dropped like a hot potato. And that's an interesting point because the E esse é um ponto interessante, porque a mídia de propaganda, a mídia tradicional, está completamente alinhada com a propaganda da OTAN e as narrativas do aparato de segurança. É isso que a ciência da mídia mostra, e você pode ver isso em todos os lugares. Ulrike é apenas um exemplo muito bom. O ponto crucial, do meu ponto de vista, foi a Segunda Guerra do Iraque em 2003,
quando o então chanceler Gerhard Schröder, o presidente francês Chirac e o presidente russo Putin se recusaram a se alinhar com os Estados Unidos e atacar o Iraque. Então, Washington falou da velha Europa e da nova Europa. Isso foi um sinal de alerta para as elites americanas. Mas eles queriam reeducar as elites europeias. Isso não deveria acontecer novamente. The European elites, this shouldn't happen anymore again. That was the main part. Essa foi a parte principal. Quero dizer, tudo isso está interligado. Isso só significa que não há uma cura fácil para isso, porque esse colonialismo ideológico está, é claro, agora profundamente enraizado nos ossos da Europa. Mas isso também explica por que a Europa está tão abalada. Porque todas essas pessoas não entendem o que aconteceu com elas. Mas talvez, veja, devêssemos focar um pouco no Donbass, porque você realmente passou muito tempo lá, certo? E você foi lá muitas vezes. E eu realmente quero saber mais sobre suas experiências, como o Donbass estava vivendo antes, como o Donbass está agora, e quando você esteve lá pela última vez. Bem, a última vez que estive lá foi no ano passado, em outubro de 2023. E no momento estou escrevendo um livro sobre isso. Estive no Donbass várias vezes e na Ucrânia várias vezes. Estive na Rússia inúmeras vezes desde 1998. Meu livro, Ambos os Lados de uma Frente, é baseado em 2 dessas viagens. Bem, essa é uma longa história. Trabalho para emissoras públicas do norte da Alemanha desde 1997. Havia uma revista para eventos ao redor do Mar Báltico, o chamado Baltic Report. Para este programa, o editor-chefe me enviou para a Rússia, entre outros lugares, o Báltico e a Escandinávia. Era, na verdade, um programa turístico, mas fiz filmes sobre neonazistas russos, transportes ilegais de petróleo, o comércio ilegal de passaportes da Weber, o naufrágio do Kursk e tudo isso. E isso me deu contexto com colegas russos e muitas pessoas na Rússia e na Ucrânia. Então, aprendi a pesquisar na Rússia e a encontrar minhas próprias fontes. Isso tornou meu trabalho em Donbass possível. É por isso que eu também sabia que a maneira como a mídia ocidental retrata a guerra na Ucrânia é essencialmente propaganda da OTAN. Temos que ter em mente que esta guerra está ocorrendo em 3 níveis. O primeiro nível é o conflito militar no terreno. O segundo é a guerra econômica contra a Rússia. O terceiro ponto é a guerra de propaganda. A mídia não é neutra nesta guerra de propaganda, mas é uma parte da guerra. Esse é um ponto importante. Minhas principais impressões são completamente diferentes do que a mídia fornece em termos de desinformação, tenho que dizer. Eles não informam adequadamente. Mas eles fizeram um trabalho muito bom com a propaganda deles. Porque, você sabe, a propaganda soviética, nos tempos soviéticos, era fácil de identificar para os cidadãos soviéticos. Pelo menos pelo que sei das leituras sobre aqueles tempos, e também das piadas que circulavam, e assim por diante. Mas a propaganda ocidental é quase... Não há muitas pessoas que a identificam. Quero dizer, qualquer um assistindo a este programa, qualquer um assistindo a alguns dos outros programas, sim. Mas eu diria que provavelmente cerca de 70% ou 80% na Europa acreditam que a estrutura geral do que você obtém na ARD, ZDF, todas as emissoras alemãs, mais ou menos, é precisa com algumas questões. Eles não compreendem quão profundo foi o desvio ou o controle da narrativa, como o Donbass, por exemplo. Você pode nos dar alguns exemplos de como o Donbass foi retratado no Ocidente? Versus qual é a realidade lá? Sim, 80% da população alemã quer acreditar. Esse é o ponto. E isso está longe da realidade. Posso explicar isso em detalhes. A mídia de propaganda omite a pré-história da guerra e as razões reais para a guerra, ao ignorar o golpe do Maidan e a responsabilidade da OTAN e dos Estados Unidos. Eles não consideram a situação social da população na Ucrânia. Eles distorcem a situação militar e se comportam de forma amoral, porque sua incitação à guerra é responsável por centenas de milhares de mortes. Eles avaliam mal o humor da população na Ucrânia e em Donbass.
Eles ocultam o genocídio cultural, as represálias contra a Igreja Ortodoxa, as queimas de livros, a destruição de monumentos de poetas russos e o culto pronunciado à bandeira e ao fascismo. The pronounced cult of Bandera and fascism. They do not provide information about the boomerang. Eles não fornecem informações sobre o efeito bumerangue das sanções e a guerra econômica contra a Rússia, que o Ocidente corre o risco de perder. Eles não fornecem informações sobre os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que têm dividido a região europeia, a região eurasiática, há mais de 100 anos e querem impedir a cooperação estreita entre a Rússia e a Alemanha. Em particular, a tentativa dos neocons dos Estados-membros e da administração Biden de preservar a ordem mundial unipolar com os Estados Unidos como hegemonia e, portanto, enfraquecer a Rússia através de uma guerra na Ucrânia para depois se voltar para a China como o principal oponente. Minimizaram o perigo de conflito nuclear. Eles compartilham a cegueira apocalíptica dos nossos políticos. They share the apocalypse blindness of our politicians. The mainstream media in all NATO countries A grande mídia em todos os países da OTAN alinha-se com a propaganda da OTAN como limalhas de metal com um imã. Eles compartilham a perspectiva neocolonial do Estado de Segurança e espalham belicismo antirrusso e racista. Todas as pesquisas de mídia mostram isso. Eles não informam, eles desinformam. Trabalho muito ruim. E minhas experiências no terreno são completamente diferentes. Bem, para mim, não foi a primeira vez que estive em uma zona de guerra. Desde 99, estive nos Balcãs, no Kosovo e trabalhei no Afeganistão. E aprendi a lidar com o perigo. Por exemplo, em uma região onde há risco de minas, nunca se deve urinar na vala. Você tem que ir atrás do carro, porque na vala pode haver minas. Mas esta guerra é muito mais dura do que qualquer coisa que eu já tenha visto antes. But this war is much tougher than anything I've seen before. Drones, computer-controlled artillery and Drones, artilharia controlada por computador e inteligência artificial mudaram totalmente a guerra. O tempo médio de sobrevivência de um soldado de infantaria na linha de frente, conforme relatam os soldados, era de apenas 4 horas em Bakhmut. Apenas 4 horas. Jesus. Eu vi Mariupol em setembro de 2022. A cidade estava destruída em, eu estimo, 80%. Muitas pessoas estavam vivendo em porões. No entanto, a Rússia não está travando uma guerra contra a população civil. Os números mostram isso. Ninguém está vivo para contar os corpos. Mas as Nações Unidas registraram cerca de 20 mil vítimas civis até agora. Acho que há muitos mais. Muitos ainda não foram identificados. Mas este é o menor número de baixas civis em comparação com todas as grandes guerras desde 1914. Seja o que for que a Rússia queira alcançar com esta guerra, não atinge a população ucraniana. it does not intend to annihilate the Ukraine population. One just needs to compare the death count of Basta comparar o número de mortes de civis que você acabou de mencionar na Ucrânia e na Rússia também, e na região de Kursk, e comparar isso com as mortes em Gaza. Quero dizer, isso para mim é tão obviamente genocida quanto possível. E o mais louco é que os europeus continuam dizendo, oh não, não há genocídio acontecendo em Gaza. E o caso da ICJ pela África do Sul contra Israel é ridículo, é o que eles estão dizendo. E por outro lado, eles estão apoiando um caso de genocídio na ICJ pela Ucrânia contra a Rússia. Isso é, sim, é outro nível de tentar fazer a realidade ser o que você quer que ela seja. Mas eu concordo com você. Quero dizer, a Rússia está, em primeiro lugar, lutando contra o exército da Ucrânia, as forças armadas, esses diferentes grupos que foram integrados. armed forces, these different groups that were integrated. The figures show that, and this is really a special military operation. Os números mostram isso. E esta é realmente uma operação militar especial contra o governo ucraniano e contra a OTAN no território da Ucrânia. Esse é o ponto. E tenho que dizer, embora tanques alemães estejam novamente rolando no Donbás hoje, não experimentei nenhuma hostilidade em relação aos alemães. Muito pelo contrário. As pessoas fazem distinções claras entre o povo e seus governos, de acordo com o lema: governos vêm e vão, as pessoas permanecerão. Mas nos postos de controle na zona de guerra, isso é completamente diferente. Fui revistado várias vezes sob a mira de uma arma e preso várias vezes. Fui detido,
Meu passaporte alemão me identifica para os soldados como membro de um estado inimigo. Então fui filtrado, chamado de filtrado. Isso significa que fui detido e interrogado por muitas horas. That means I was detained and questioned for many hours. So far, Por russos na Rússia. yes, absolutely, by Russian troops. Sim, absolutamente. Pelos russos, pelas tropas russas. E, bem, na frente das armas. E até agora tudo correu bem. Mas em uma zona de guerra onde milhares morreram, uma vida humana não vale muito. Então, tive que perceber que a maioria das pessoas em Donbass não se sente ocupada pelo exército russo, mas sim libertada. Alguns dos soldados foram recebidos de braços abertos. É difícil imaginar isso no Ocidente e contradiz a propaganda da OTAN, mas é explicável. Em Donetsk e Luhansk, a população tem sido bombardeada pelo exército ucraniano desde abril de 2014. Eu já experimentei isso muitas vezes. 2014. I've experienced this many times. After more than 10 years of shelling by Ukrainian artillery. Após mais de 10 anos de bombardeios pela artilharia ucraniana, não é surpresa que as pessoas vejam seu futuro ao lado da Rússia. Os salários são 3 vezes maiores na Rússia. Há um padrão de vida mais elevado. Em cidades como Mariupol ou Zaporizhia, unidades fascistas como o Batalhão Azov têm assediado, espancado, ameaçado e prendido a população civil desde 2014. Testemunhas oculares me disseram isso muitas vezes. Como a população civil foi submetida a represálias, eles receberam o exército russo como libertadores. Isso é fácil de explicar. That's easy to explain. Posso te perguntar algo aqui? Porque o Donbass é, claro, um dos blocos de construção essenciais desta guerra horrível, ou uma das coisas que mantiveram a espiral de escalada girando. Mas algo que nossa mídia também sempre esquece e nunca menciona é que durante 8 anos, entre 2014, quando Donetsk e Luhansk, essas duas regiões ou oblasts, primeiro disseram, queremos ser independentes, até 2022, até cerca de 3 ou 4 dias antes da operação militar especial, toda a estratégia da Rússia era mantê-los lá. A Rússia não reconheceu as declarações de independência dessas regiões. Eles disseram, tipo, não, o objetivo final, conforme declarado nos acordos de Minsk, é mantê-los dentro da Ucrânia, federalizar a Ucrânia e garantir que a Ucrânia sem a Crimeia permaneça como está. Essa era toda a estratégia, que é uma estratégia inteligente da Rússia. E você visitou o local antes disso, antes de 2022, e depois disso. Você pode me dizer se algo mudou no terreno em relação a como as pessoas pensavam sobre seu futuro e sobre si mesmas? Sabe, como pessoas de Luhansk, pessoas de Donetsk, e o que elas estavam almejando. So, I think Então acho que nada mudou. O resultado do bombardeio ucraniano pelo exército ucraniano durante anos, por mais de 8 anos no total, aproximou o povo de Donbass do lado russo. A opinião geral que ouvi é que o Kremlin veio tarde demais. Eles tinham que nos ajudar em 2014 e não em 2022. Esperamos demais. Putin veio tarde demais. Isso foi um erro. we waited too long. Putin came too late. This was a mistake. Isso é o que você está ouvindo sobre o sentimento no Donbass. Many times, yes, many times. Because Muitas vezes, sim, muitas vezes. Porque as pessoas dizem que vemos nossos filhos morrerem e a única ajuda possível pode vir da Rússia. O padrão de vida na Rússia é muito mais alto do que na Ucrânia e não há diferença de idioma. Muitas pessoas na Rússia têm parentes no Donbass porque esta era uma região industrial importante na União Soviética. Muitas pessoas no Donbass têm parentes na Rússia, em São Petersburgo, em Kazan, em Moscou, em Rostov-no-Don. Então, os relacionamentos são muito próximos e eles se conhecem, eles sabem como vivem de ambos os lados da fronteira. Você tem que entender, todas as regiões a leste do Dnieper vieram para a República Soviética da Ucrânia em 1922, porque o governo central dos bolcheviques em Moscou queria criar uma zona única de administração para tornar o Dnieper navegável e para construir uma grande usina hidrelétrica perto de Zaporizhia, que começou a funcionar em 1932. E esse era o contexto. Então essas eram pessoas russas, não ucranianas. these were Russian people, not Ukrainians.
Mas quando você esteve lá antes de 2022, você já perguntou a eles se sentiam ucranianos ou russos, ou se sentiam ambos? E isso também mudou com a guerra? Suponho que deve ter mudado. Não, mudou muito antes da guerra. No período após o golpe de Maidan, mudou passo a passo nos anos de 2014, 2015 e 2016. Uma mulher me disse, nós também éramos ucranianos. Por que não atiraram em nós? Por que atiraram em nós? 2015 and 16. A woman told me, we were Ukrainians as well. Why did they shoot us? Why shoot us? Why did they shoot us? And our children? Por que tiraram em nós e nossos filhos? Agora, espero par com a Rússia, alinhando-me com a Rússia. Esse é o ponto. Aligning with Russia. That's the point. Sim, se você usar tanta violência contra a população local, não pode esperar conquistar seus corações. Exatamente. Infelizmente, a mesma coisa é verdadeira ao contrário. Quero dizer, não há como a Rússia esperar que os galegos e os ucranianos ocidentais algum dia os amem, porque, bem, sim. Yes. And Russia don't want to conquer. E a Rússia não quer conquistar a Ucrânia Ocidental. Eles não querem isso. Do meu ponto de vista, a Ucrânia será dividida em duas, provavelmente três partes. As regiões a leste do Dnieper serão território russo e o restante será um país neutro. Existe a possibilidade de que a Polônia ocupe a Galícia, porque a Galícia pertenceu à Polônia entre as grandes guerras, de 1919 a 1939. Up from 1919 to 1939. Embora o que estamos ouvindo recentemente da Polônia seja que eles estão bastante preocupados com o número de ucranianos dentro de suas fronteiras atuais. Portanto, parece que o governo atual não está interessado em integrar ainda mais ucranianos em sua visão nacionalista do que a Polônia deveria ser. Isso mesmo, mas existem fortes relações entre a Polônia e o oeste da Ucrânia. Muitas amizades, mas também hostilidades históricas, porque fascistas ucranianos mataram até 100.000 poloneses nos anos de 43 e 44. In the years 43 and 44, up to 100,000 Poles, in a very crucial way. Uma maneira muito crucial. Então há sentimentos mistos na Polônia. Ouvi pessoas na Polônia dizerem, estamos ajudando os ucranianos. Sim, eles também nos ajudaram. Eles nos ajudaram a morrer. They helped us as well. They helped us to die. Nobody must underestimate the level of animosity. Ninguém deve subestimar o nível de animosidade dentro do continente europeu entre si. O que me leva a esta questão. A União Europeia, com todas as suas falhas e todos os seus erros, fez um milagre ao unir França e Alemanha, dois estados que historicamente adoravam se matar. A União Europeia também resolveu alguns problemas. Não vamos esquecer disso. Basicamente, ajudou a resolver o conflito na Irlanda do Norte e alguns outros conflitos. Apenas ao europeizar os estados, os conflitos desapareceram. Agora, neste caso, fez exatamente o oposto. Piorou a situação. Você consegue explicar por que a União Europeia não apenas falhou tão miseravelmente, mas na verdade fez o oposto de ser um projeto de paz? Elizabeth Emily was thanked. Acho que a União Europeia está abordando este conflito, esta guerra, de forma incorreta. Eles querem prolongar a guerra e levar sua própria população ainda mais fundo nesta guerra na Ucrânia. E acho que somos governados por jogadores que aceitam conscientemente o risco de uma guerra nuclear na Europa. E bem, você tem que ter em mente que a Rússia é a potência nuclear mais forte do mundo. E se Moscou ceder sob pressão, a Rússia usará a bomba atômica.
Como relata o New York Times, o general Surovikin, o ex-comandante russo no Oblast de Kherson, já estava considerando isso em 2023. Já evitamos por pouco uma guerra nuclear, um inferno nuclear, várias vezes nesta guerra na Ucrânia. A razão para essa beligerância entre as elites políticas na União Europeia, essa foi sua pergunta, é que eles querem distrair de seus próprios fracassos. Eles arruinaram seus próprios países, econômica e politicamente, através da guerra e das sanções. Eles se manobraram para um beco sem saída. Isso se aplica especialmente à Alemanha. Portanto, a propaganda é destinada a desviar o foco da agressão. Esse é o ponto principal. A raiva do povo sobre os problemas em seus próprios países está sendo desviada para um inimigo externo, a Rússia. É assim que as elites políticas ocidentais querem ganhar tempo para continuar governando. Esse é o ponto. A União Europeia falhou completamente como um projeto de paz, como você mencionou, e degenerou em uma máquina de guerra. Estão sendo tomadas decisões no Parlamento Europeu que a Rússia só pode entender como uma declaração de guerra. Isso pode realmente levar a uma catástrofe nuclear. Chegamos agora a uma cacocracia, o governo dos piores. Eles estão gradualmente abolindo a democracia para garantir o domínio dos cartéis partidários tradicionais. Quanto ao Donbass, ele não retornará à Ucrânia. A Rússia venceu a guerra e agora quer que suas exigências sejam atendidas. A Ucrânia está sendo dividida, eu expliquei isso. Quanto mais a guerra durar, menos da Ucrânia restará e mais pessoas serão mortas. O cinismo dos políticos europeus também é responsável por isso. A União Europeia poderia e deveria ter evitado esta guerra, mas nem Berlim nem Hawaii iniciaram uma única iniciativa de paz. Isso significa que, além da derrota militar e do declínio econômico, há também uma falência moral completa do lado dos nossos políticos. Não é ainda pior? Essas pessoas continuavam dizendo, queremos paz, vamos trazer paz através das armas. As armas são o caminho para a paz. E eles não entendem. Eles não têm a capacidade mental para compreender que o que estão fazendo está piorando a guerra. Em vez de usar meios pacíficos para alcançar a paz, eles querem usar meios de guerra para alcançar a paz. E como você lida com pessoas que são tão ignorantes? Porque isso também é um problema para os estrategistas militares. Porque se você assume que o outro lado é racional, então pode tentar se colocar no lugar deles. Mas se você tem que entender que essas pessoas são completos idiotas, então como você lida com isso? Em 2022, encontrei representantes do Kremlin para uma conversa secreta em Moscou. E eles me fizeram essa pergunta. Eles perguntaram como lidar com políticos loucos que perderam o contato com a realidade, que não têm ideia do que realmente acontece no terreno. E eu respondi, você não pode lidar com esse tipo de pessoa. É impossível. Eles têm que ser retirados do negócio. Precisamos de uma nova elite. E este é um projeto para 20, 25, 30 anos. E se você olhar para as elites acadêmicas na Europa como um todo, especialmente na Alemanha, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, na esfera política, na mídia, todos pensam da mesma maneira. Então, toda a elite acadêmica na Europa Ocidental enlouqueceu. Esse é o ponto. Bem, em um momento assim, lembro-me de uma frase de William Shakespeare. É a praga do tempo quando loucos guiam os cegos. E essa é a situação política. E isso é muito perigoso. And that's the political situation. And this is very dangerous. Isso é extremamente perigoso. Mas não vamos tirá-los. Quero dizer, você pode ver agora como essa caquistocracia, como essas pessoas tentam garantir que toda oposição potencial interna seja eliminada, certo? Na Romênia, recentemente na França, tive uma conversa com um jornalista polonês que me disse que na Polônia também, sabe, a oposição está basicamente sendo suprimida também por meio de medidas tradicionais. E se isso continuar, então não há muita esperança para a Europa, porque ela se arruinará, obviamente, mas fará isso enquanto se remilitariza, o que é ainda mais perigoso, não é?
which is even more dangerous, isn't it? It is absolutely the case. Europe É absolutamente o caso. A Europa está se arruinando. E isso vai acabar mal, porque estamos nos tornando o quintal dos Estados Unidos e também da Federação Russa. Estamos ficando para trás no desenvolvimento internacional. Há uma grande mudança de poder econômico para o Sudeste Asiático, uma mudança no poder econômico, e estamos perdendo nosso espaço. As pessoas não veem isso. Elas perderam o contato com a realidade na Europa Ocidental. have lost the ground of reality in Western Europe. If you were Se você tivesse 28 anos, mas soubesse o que sabe hoje, quero dizer, com todas as experiências, você ficaria na Alemanha e tentaria ganhar a vida lá? Ou realmente sairia? make a living there, or would you actually leave? No, I would leave the country. I would go. Não, eu deixaria o país. Provavelmente iria para Suíça, Singapura ou Hong Kong, ou talvez para a Federação Russa, para São Petersburgo. Eu não ficaria na Europa, porque vejo o declínio na Europa, economicamente, politicamente e em termos de liberdades. Estamos perdendo o terreno da democracia. Hoje estamos vivendo na Alemanha em uma espécie de democracia de fachada. Nada mais. Living in Germany in a kind of facade democracy, nothing else. Do you think that there's some Você acha que existem alguns mecanismos para reparar isso? repair this? I mean, in theory, Quero dizer, em teoria, as democracias deveriam ser capazes de, uma vez que realmente seguem na direção errada, você sabe, a população começa a entender que está sofrendo, e então elege partidos de oposição para o poder. E assim você pode começar a corrigir o curso. Quero dizer, a Alemanha tem um grande partido de oposição, que é o AfD, certo? E eles costumavam ter no parlamento, do lado esquerdo, a Sr. Wagenknecht, mas não conseguiram entrar novamente. Mas a oposição. Essa oposição vai crescer? Will this opposition grow? I think this opposition. Acho que essa oposição vai crescer. E há duas possibilidades. Na Alemanha, temos dois partidos que são orientados para a paz com a Rússia. O AfD e o BSV, o partido de Sarah Wagenknecht. Do meu ponto de vista, esses partidos deveriam cooperar estreitamente para alcançar a paz com a Rússia. Se não fizerem isso, o AfD se transformará em um grupo político de direita transatlântica, pressionando o povo na Alemanha, ao ganhar uma posição no governo, para cortar despesas de seguridade social e assim por diante. Isso seria o caminho errado, do meu ponto de vista. Por outro lado, as pessoas têm que se manifestar pela paz. Elas têm que levar seu interesse pela paz para as ruas. Mas na Alemanha, as pessoas não fazem isso. Bem, responsável pela catástrofe não é apenas quem a está causando, mas também quem não quer fazer algo contra esse processo. Also that one who don't want to do something against this process. Can I ask you, and this is also quite difficult, but Posso te perguntar, e isso também é bastante difícil, mas algo que me ocupa muito mentalmente no momento é essa questão sobre rendição ou capitulação. Eu acredito fortemente que uma das coisas que salvou o Japão de sofrer o mesmo destino que a Coreia foi, porque o Japão conseguiu se render. Foi capaz de fazer o que era impensável apenas meses antes. A Alemanha, é claro, notoriamente não se rendeu. E os russos foram até o bunker, certo? Eles tomaram Berlim, e isso destruiu o país, e o dividiu em 4, e depois em 2 partes por 40 anos. Foi horrível, horrível. Mas depois dessa experiência na Alemanha, você foi forçado a se render e a dar uma volta de 180 graus e aceitar que não, o regime nazista era um regime maligno e fez as coisas mais horríveis. E hoje a Alemanha aceita isso, certo? Todo alemão aceita que nunca mais eles desejariam isso. Mas é impensável que, novamente, a rendição possa ser o caminho para a paz. Você pode explicar a si mesmo por que isso acontece? Que a rendição não é um conceito na Europa no momento para se chegar à paz. A concept in Europe at the moment in order to get to peace. Well, I agree with Professor Glenn. Bem, eu concordo com o professor Glenn Dissing, da Universidade do Sudeste da Noruega. Ele disse que a única maneira de trazer paz à Ucrânia é o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos e Bruxelas aceitarem as exigências russas. Rendição. Porque a Rússia está exigindo rendição. Exatamente. Porque os russos continuarão a lutar até que a Ucrânia confirme que este país permanecerá neutro. Este é o ponto principal.
E as elites ocidentais não aceitam isso, porque suas próprias carreiras estão muito próximas dos belicistas nos Estados Unidos, particularmente dentro do Partido Democrata. Eles não seguem Donald Trump. Eles querem se esconder e sobreviver no porão até que Trump se vá. E eles esperam que a guerra dure até que Trump se vá. E eles não destruirão toda a solução de paz. É, por um lado, um problema psicológico. Eles são de maneira narcisista, disfuncionais. É um pensamento disfuncional. Eles perderam o contato com a realidade e estão vivendo em uma bolha de ideologia transatlântica. Donald Trump está atualmente usando uma marreta para destruir essa bolha. Quero dizer, isso vai doer. Isso vai doer muito. Quero dizer, psicologicamente, para essas pessoas. Sim. Bem, não falamos tanto sobre Donbass quanto eu gostaria, mas foi muito interessante a forma como conectamos, ou você conectou esses diferentes níveis. Patrick, você quer acrescentar algo mais? Patrick, do you want to add something more? Yes. I can tell a bit more about Donbass. Posso falar um pouco mais sobre Donbass e, bem, como Donbass está hoje? E como estão as estruturas políticas hoje? Aprendi no local que, no que diz respeito às estruturas políticas, a Constituição russa se aplica agora. De acordo com isso, os governadores provinciais em Donbass são nomeados pelo próprio presidente e são diretamente responsáveis a ele. Isso também pode ser visto no local, por exemplo, com o chefe do governo da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Pelo que posso dizer, ele está seguindo a linha geral do Kremlin, nada mais. Enquanto isso, outras regiões russas assumiram patrocínios. Elas assumiram patrocínios para os 4 oblasts que foram incorporados à Federação Russa. Which have been incorporated in the Russian Federation. And this means that Russian regions are actively... E isso significa que as regiões russas estão ativamente fornecendo assistência para a reconstrução, militarmente, politicamente e economicamente. Também me disseram que o presidente Putin está supervisionando parte da reconstrução pessoalmente. Ele esteve em Mariupol e foi informado sobre o progresso da construção de novos distritos, novas casas e novos conjuntos habitacionais. Ele também está enviando representantes para monitorar, por exemplo, os preços dos alimentos. É importante notar que todos os 4 distritos ainda são zonas de guerra. Portanto, a lei marcial se aplica, e os comandantes militares estão, em última instância, no comando. Isso também se reflete, por exemplo, no toque de recolher. Às 22 horas, você não tem mais permissão para estar nas ruas sem uma autorização especial. Ao contrário da Rússia, os jovens ainda são recrutados para o serviço militar. Unlike in Russia, young men are still conscripted into the military. And my overall impression is that... E minha impressão geral é que Donbass é governada a partir de Moscou, mas o governo central tem o apoio de autoridades regionais e do povo local, a população. No entanto, esta é uma exceção. Entre 2014 e 2022, a CIA e o Serviço Secreto Ucraniano SBU tentaram estabelecer uma espécie de organização de retaguarda na área de Melitopol. Esta é um exército secreto subterrâneo que deveria iniciar uma guerra de guerrilha em caso de um ataque russo. A cidade de Melitopol está estrategicamente localizada entre a Rússia e a Crimeia, a meio caminho entre o Dnieper e o Mar de Azov. E esta organização de retaguarda tem depósitos secretos de armas e explosivos e ainda realiza ataques na área de Melitopol. And still carries out attacks in the Melitopol area. I spoke to a man who, as a civilian, he was... Conversei com um homem que, como gerente administrativo civil, foi alvo de um ataque. Ele perdeu uma perna quando um carro-bomba explodiu. E acho isso interessante. Mas tenho que acrescentar que quando estive no Donbass no outono de 2022, algumas das cidades e vilarejos estavam completamente destruídos. Mariupol, por exemplo, foi destruída, eu estimo, em 80%. Longas filas em todos os lugares para distribuição de alimentos, crianças perdidas, pessoas desabrigadas, casas fechadas, fachadas queimadas e tudo isso. Enquanto isso, a infraestrutura está sendo reconstruída. Os prédios de apartamentos estão sendo renovados. Novas janelas foram instaladas em todos os lugares nas escolas, ou novas escolas foram construídas. Reconstruction is creating new jobs
in the Donbass. A reconstrução está criando novos empregos no Donbass. Como resultado, muitas pessoas que fugiram da guerra estão retornando. Donbass agora é uma região de imigração. É importante notar que a Rússia acolheu o maior número de refugiados da Ucrânia. A ONU fala de 2,8 milhões, mas as autoridades russas relatam até 5 milhões de refugiados. É difícil determinar o número exato, pois muitas pessoas foram acomodadas com parentes ou agora adquiriram cidadania russa. As pensões agora foram elevadas ao nível russo. Eu disse que isso significa que os aposentados têm 3 vezes mais dinheiro no bolso do que antes. Isso fortalece o poder de compra e a lealdade à liderança também. And loyalty to the leadership as well. And many people are completely traumatized of the war. E muitas pessoas estão completamente traumatizadas pela guerra. Falei com professores em Mariupol que ensinam esse tipo de crianças. Eles me dizem que quando o sino toca no recreio, algumas crianças se escondem debaixo da mesa porque acham que é um alerta de bomba. E mesmo que as conversas bilaterais entre Washington e Moscou tenham gerado otimismo de que a guerra possa acabar, a guerra na mente dessas crianças nunca terminará. Esse é o ponto. Não vi diferença em como as pessoas de língua russa e as de língua ucraniana são tratadas. Especialmente, a cidade de Melitopol foi entregue ao exército russo sem luta. Especially the city of Melitopol was handed over to the Russian army without a fight. That's why there is no destruction. É por isso que não há destruição na cidade. Eu estava em um restaurante armênio lá, e os proprietários, a família, não são politicamente inclinados para a Rússia, mas para a Ucrânia. Eles não têm desvantagens reconhecíveis. Eles podem continuar a administrar seu negócio. Não há nada. Você não viu nenhuma desvantagem sistemática para a população de língua ucraniana no Donbass, agora controlado pela Rússia? Não, porque isso é normal na Rússia. É um país multiétnico. Em toda a Rússia é a mesma coisa. Diferentes etnias, diferentes grupos de pessoas vivem juntos, e isso é um bom sinal. Sim, isso é um bom sinal. Mesmo antes da invasão russa, todos em Donbass falavam russo com sotaque ucraniano. O russo agora é a língua oficial lá. Os currículos escolares foram adaptados aos currículos russos e os professores são treinados de acordo com o método russo. Alguns usam a língua ucraniana no mas eu não poderia dizer que de horrores desvantagem, mas nunca é isso. Isso é algo muito positivo. E você sabe, sinto muito, mas estamos chegando à marca de 1 hora, então temos que parar neste ponto. Mas se as pessoas quiserem te seguir, também como público de língua inglesa, você publica em inglês ou principalmente em alemão? Ou há algum meio para ler seus textos? Sim, você pode ler alguns artigos online que escrevi na revista canadense, a revista Post Hill. Não muitos, mas alguns artigos. Principalmente estou publicando em alemão. Certo, e eu colocarei os links para suas publicações em inglês e também em alemão na descrição. Todos vão e leiam o que Patrick escreve. Ele realmente relata muito e pensa muito. E eu agradeço muito por todos os insights de hoje. Muito obrigado. Foi ótimo conversar com você.